Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Ronaldo Costa e sirvo como presbítero na Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nossa cidade está a cerca de 12 quilômetros da capital João Pessoa e a nossa igreja é pastoreada pelo pastor Djalma Silva. Como você, eu sou um amante da escola bíblica dominical. Já pude atuar como superintendente na igreja sede em nossa cidade. Hoje sirvo como dirigente de congregação, mas sou aluno da escola bíblica desde 1992, quando comecei a dar os meus primeiros passos na vida cristã. Por causa desse isolamento social, me vi na necessidade de transmitir a escola bíblica pela internet para os membros da nossa congregação. E aí me veio a ideia de criar um canal para poder disseminar subsídios para os professores da escola bíblica da nossa região e, evidentemente, alcançar, quem sabe, pessoas em todo o mundo. Louvo a Deus pela vida de todos aqueles que já fazem esse trabalho tão maravilhoso através do YouTube, mas entendo que conhecimento nunca é demais. Deus abençoe você e seja bem-vindo ao canal Viva a EBD. Vamos então para a nossa lição. Hoje estudaremos a lição número 12. Estamos numa série de estudos sobre a carta aos Efésios e todos nós sabemos que a carta aos Efésios ela é subdividida em duas partes principais. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo expõe de forma majestosa a doutrina da salvação. Costumo dizer que nessa epístola, Paulo mostra a salvação por dentro. Tal é a profundidade com que ele trata esse assunto. A partir do capítulo 4, entramos na segunda parte principal da carta aos Efésios. É nessa parte da epístola que Paulo convida todos os irmãos a pôr em prática aquilo que ele ensinou na primeira parte. Isso é fato nos ensinos de Paulo e também nos ensinos de Jesus, pois para ambos, ou melhor, para o cristianismo, a doutrina não tem sentido sem a prática. Lembre que Jesus, após ensinar o seu primeiro sermão, o Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7, ele conclui dizendo que todo aquele que ouve e pratica as suas palavras é semelhante a um homem prudente. Paulo, em todos os seus ensinamentos, complementa a doutrina com orientações práticas. E é isto que ele faz nos capítulos 4, 5 e 6 dessa carta. A lição número 12, a lição desta semana, tem como tema a conduta do crente em relação à família. A semana passada, nós estudamos sobre elementos fundamentais para que a igreja mantivesse a unidade. Hoje, estudaremos sobre princípios fundamentais para que a família possa estar dentro do plano de Deus e assim ser feliz. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. A verdade prática diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33 e depois capítulo 6, versículo de 1 a 4. Vamos ler juntos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar
a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6 de Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Esse é o texto no qual está baseado nossa lição. Eu gostaria de informar os irmãos que nós não vamos estar lendo o comentário da lição propriamente dito. Nós iremos fazer o possível para apresentar subsídios para cada ponto da lição. No entanto, sem ler cada ponto, para que possamos ter tempo suficiente para o subsídio, e os irmãos devem ler enquanto preparam a sua lição. Ok? Então, nesse estudo, nós queremos começar dizendo o seguinte, que a família é um projeto de Deus e a Bíblia é o manual para o bom andamento das relações familiares. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que há um combate muito grande em relação à família tradicional. Aquela que está de acordo com a nossa verdade prática, que, por sua vez, tem base na Bíblia. Veja o que diz a nossa verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória de Deus. Então, esse modelo de família está sendo combatido pela sociedade atual, mas devemos lembrar que família é um projeto de Deus e, como um projetista, Deus criou a família e estabeleceu normas e regras e pôs no seu manual, que é a Bíblia Sagrada. Se a família deseja ser feliz, se a família deseja viver em harmonia, se a família deseja ser próspera, ela precisa indispensavelmente seguir as orientações da Bíblia, que é o manual de funcionamento da família. A Bíblia ensina o marido a ser marido e a esposa a ser esposa. Ensina o pai a ser pai e os filhos a serem bons filhos. Nenhuma instituição da face da terra é tão sagrada como a família. Ela nasceu no coração de Deus. Deus pensava na família antes de criar o ser humano. Nenhuma instituição é tão básica, tão basilar, porque conforme a atmosfera moral e espiritual da família, assim será na igreja, na nação e na sociedade como um todo. Ela é a base para todos os demais relacionamentos. No modelo divino de família, todos os membros têm valor igual. O que há de diferente são os papéis de cada um. Então, é assim como na igreja. Não existe favoritismo, não existe maior ou menor para Deus entre os membros de uma família. Porém, existem papéis que cada um deve desempenhar para que a família funcione e funcione bem, para que ela possa atingir o objetivo para o qual foi criado, glorificar o nome do Senhor e promover a felicidade de cada um dos seus membros. A família é como a igreja. A igreja é comparada a um corpo que é formado por membros. E é necessário que cada membro exerça a função para a qual foi designado.
Desta forma, haverá harmonia e a felicidade será instalada nessa família. O nosso ponto número 1 diz o seguinte: a conduta do crente como marido. O fato de o marido ser comparado a Cristo no relacionamento do casal revela quão grande é a sua responsabilidade em cuidar da esposa. Cristo é perfeito. De fato, o texto que nós estamos estudando nessa lição mostra a grandeza da responsabilidade do esposo, porque o casamento ele é comparado ao relacionamento de Cristo com a sua igreja, e o marido é comparado como Cristo. Cristo é perfeito. Isso não exige de que o marido seja perfeito, mas que o marido precisa arcar com as suas responsabilidades dentro da família. O primeiro tópico do primeiro ponto diz o seguinte: o papel do marido como líder da família. A visão de que o modelo de autoridade definido por Deus para o relacionamento familiar é um sistema opressor do homem contra a mulher é fruto da rebelião do homem contra Deus. Veja o que diz o Salmo 2, versículos de 1 a 3. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É uma realidade da sociedade de hoje. Os príncipes se reúnem para criar leis que quebrem, que anulem as leis estabelecidas por Deus e que estão impregnadas na cultura tradicional. Eles procuram, inclusive, ditar regras para que os pais e as mães criem os seus filhos não da forma como a Bíblia ensina, mas da forma que eles estabelecerem, porque eles têm um objetivo de preparar uma sociedade sem Deus. Por isso que a Bíblia diz que eles dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. As leis de Deus traz limite para a libertinagem humana, mas a humanidade sem Deus não quer viver com limites. Deseja extrapolar nos seus desejos vis e viver sem Deus no mundo. Na família, como em qualquer grupo social, deve ser observada uma ordem de autoridade para que seja garantido o seu bem-estar. Em todo grupo social, sempre haverá, sempre teve e sempre haverá uma espécie de hierarquia. Sempre há alguém superior a outro alguém. Na família, sabiamente, Deus estabeleceu e instituiu também dessa forma. Isso não visa produzir opressão de um para com o outro membro, mas sim o bem-estar da família. Deus é sábio e ele fez dessa forma para que a família possa ser realmente abençoada por Deus. O tópico 2 do primeiro ponto diz o seguinte: o amor como elemento primordial. Amor ágape, não o amor eros ou o amor filéu, é que deve ser a base da autoridade que o marido tem sobre a mulher. O texto sagrado diz o seguinte: como Cristo amou a igreja. Embora o amor eros, paixão sexual, e o amor filéu, afeição, deva fazer parte do relacionamento de um casal, o amor que se sobrepõe sobre tudo é exatamente o amor ágape. É esse tipo de amor que Paulo fala quando ele diz: como Cristo amou a igreja. O casamento ele deve ser indissolúvel. E quando esse casamento ele é construído em cima do amor eros e do amor filéu apenas, ele corre um grande risco de não cumprir o desejo de Deus de que ele seja de fato indissolúvel. Pois o amor ágape, que é o amor que doa, é o amor sacrificial, é este amor que mantém o casal unido para sempre. Diz o texto bíblico que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
é um amor sacrificial. É um amor que não visa, em primeiro lugar, o seu próprio bem-estar, mas o bem-estar da esposa. Veja que a missão do marido é muito grandiosa. O amor ágape é um amor protetor. Veja que diz o texto no versículo 26, para a santificar. O marido tem o dever de proteger, de cuidar da sua esposa. Cuidar de uma forma tão grandiosa que o texto diz no versículo 28, como a seu próprio corpo. Ou seja, o homem deve compreender que o seu cuidado pela sua esposa deve ser tal como ele cuida de si mesmo. O terceiro tópico diz o seguinte: o cuidado do marido com a esposa. O amor com o qual Deus declara que o marido tem que amar a esposa é um amor altruísta. Ele sempre tem como prioridade o bem-estar da sua esposa. E foi isso que eu ouvi do meu pastor quando, há 26 anos atrás, eu fui até o altar com a minha esposa. E feliz do homem que cumpre esse mandamento do Senhor. Nossas filhas devem querer casar com um homem amoroso como nós, maridos. É um cuidado de fato inspirador, que inspire os nossos filhos, nesse caso as nossas filhas. As nossas filhas precisam ver e serem inspiradas pela maneira como o seu pai trata a sua mãe. Elas dizem assim: quando eu casar, quero casar com um homem como o meu pai, que cuida da minha mãe. Esse é o dever de todo marido que tem o propósito de ter uma família abençoada. O cuidado do marido para com a esposa não se limita à questão de alimento ou de roupa, mas sim na questão psicológica, na cortesia dele para com ela, na forma do tratamento com a esposa, da forma como se fala, nos elogios, pois as mulheres, elas são muito sensíveis às palavras que os maridos dirigem a elas. Então, que as nossas palavras, como lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, sejam palavras que tragam edificação, sejam palavras que tragam bênção, sejam palavras de gentileza, sejam palavras que enalteça a esposa com quem você se comprometeu no altar. Que Deus abençoe cada marido. O ponto número 2 diz o seguinte: a conduta da crente como esposa. No cristianismo, diferente de outras religiões, como o judaísmo e islamismo, a mulher é dignificada e valorizada tal como os homens. Gálatas capítulo 3, versículo 28, vai nos dizer o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12 diz o seguinte: todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Veja que a Bíblia trata com igualdade tanto homem como mulher. A igualdade entre marido e mulher está aqui nesse texto, no texto em estudo, subentendido, pois para ambos o apóstolo fala de deveres, sem apontar privilégios para um ou para outro. Isso é muito interessante percebermos. Paulo não está falando de privilégios para o homem e de deveres para a mulher, e nem tampouco de privilégios para a mulher e de deveres para o homem. Paulo está mostrando aqui o dever que cada um tem dentro do casamento. Isso subentende a igualdade com que o apóstolo trata o marido e a mulher. O tópico número 1 do segundo ponto diz o seguinte: o conceito de submissão cristã. Temos que entender que submissão não é inferioridade.
Quando a Bíblia manda que a mulher seja submissa ao seu marido, não está inferiorizando a mulher, mas mostrando o papel da mulher que, ao cumpri-lo, a mulher estará sendo dignificada. Submissão não é obediência incondicional. Nós temos que ter muita atenção no que o texto diz. A esposa deve ser submissa ao marido até o ponto em que essa não macule sua submissão ao Senhor. Veja o que diz o texto. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Nós temos que entender perfeitamente que a submissão ao marido é, acima de tudo, uma submissão aos preceitos bíblicos estabelecidos pelo Senhor para a família. E aqui eu quero observar uma coisa que eu particularmente acho muito interessante. Quando Paulo vai falar sobre a hierarquia que há dentro do lar, ele diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Note que, antes de dizer que o homem é cabeça da mulher, Paulo mostra que o homem tem alguém que está sobre ele. Talvez para que o homem tenha consciência de que a sua liderança não deve ser exercitada como se o homem fosse soberano sobre a mulher. Não, mas que a sua liderança sobre a mulher, assim como a submissão da mulher em relação ao homem, está debaixo da supervisão do Senhor no que diz respeito aos mandamentos estabelecidos por ele. Por isso, a mulher deve obedecer sim ao homem, até o ponto em que a liderança do homem não ultrapasse aquilo que foi determinado pelo Senhor. A submissão deve ser entendida como uma missão de apoio à missão do marido. Saber apoiar o marido, respeitando, cuidando dele, no cumprimento da sua própria missão, esse é o lugar da esposa dentro do relacionamento familiar. Essa submissão da mulher para com o marido é o retorno voluntário pelo cuidado que recebe de um homem que a ama. É impossível que uma mulher não tenha prazer a submeter-se a um marido que a trata com carinho e com amor devido, de acordo com a palavra de Deus. O tópico 2 do segundo ponto diz o seguinte: a condição da mulher cristã. Deixemos claro que Jesus valorizou a mulher, indo de encontro à cultura da sua época. Elas não eram vistas como pessoas, mas como propriedade do pai quando solteira e do marido quando casada. Essa era a realidade vivida pelas mulheres na época em que Jesus chegou aqui à terra. Os judeus oravam agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. O homem podia se divorciar da mulher por pequenas coisas. A mulher não tinha o direito de fazer o mesmo. No mundo grego, nem divórcio existia. Era uma questão de capricho o homem manter-se casado com uma mulher. Entre os romanos era pior ainda. O pastor Hernando Dias Lopes cita um certo Sêneca que disse o seguinte: as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. Há até quem diga que os homens marcavam o calendário anual não com os números, como por exemplo 1999, 2000, 2001, mas pelo nome das mulheres que tinha. Ou seja, cada ano ele tinha uma mulher diferente, porque ele tinha liberdade de estar ou não com a mulher quando quisesse. A mulher era de fato um objeto. Mas Jesus valorizou a mulher. Nós podemos ver Jesus enobrecendo o sexo feminino já a partir da genealogia. Todos nós sabemos que nas genealogias dos judeus não eram incluídos nomes de mulheres, apenas de homens. Mas na genealogia de Jesus, que era um judeu, nós encontramos 4 mulheres sendo mencionadas. E como uma revelação de graça da parte de Deus para com as mulheres, é interessante notar
que duas dessas mulheres, Raabe e Ruth, eram gentias. 3 delas tinham nódoas morais, como Tamar, Raabe e Batseba. Os evangelhos mostram a relação do ministério de Jesus com as mulheres. Muitas mulheres mantinham financeiramente o ministério de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo através de uma mulher. Jesus ressuscitou e as primeiras a verem Jesus foram mulheres. Foram elas que primeiro anunciaram que ele tinha ressuscitado. De fato, Jesus deu valor às mulheres. O cristianismo, por sua vez, é uma religião que valoriza as mulheres. O tópico número 3 do segundo ponto diz o seguinte: a reverência devida ao marido. Reverenciar o marido com sua atitude é a missão de toda a mulher. Essa reverência não deve ser um fardo, mas uma grata retribuição pela importância recebida do marido que a ama. No entanto, Pedro fala de maridos incrédulos que poderão ser ganhos para Cristo pelo procedimento de suas esposas cristãs. Isso está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Então, a mulher precisa entender que a sua posição de submissão ao marido dentro do relacionamento familiar não é um fardo. Deve ser uma atitude grata. Evidentemente, para que isso aconteça, o marido precisa também estar debaixo, sob o mandamento do Senhor, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. No entanto, mesmo que a mulher tenha marido não crente, no Senhor, ela pode agir como uma esposa que ama o seu marido. E Pedro disse que isso pode levar os seus maridos, que estão observando o seu procedimento de mulher de Deus, a se converterem ao Senhor. Deus abençoe você, mulher. Deus abençoe você, esposa. Que o seu papel possa trazer edificação para a sua família, em nome de Jesus. O ponto número 3 da nossa lição diz o seguinte: a conduta do crente como filho. Agora vamos falar para os filhos. O primeiro tópico do ponto 3 diz o seguinte: a responsabilidade dos pais. Esse ponto, esse tópico que fala da responsabilidade dos pais, devem ser assimilados a princípio pelos filhos. Eles precisam entender que os pais têm uma responsabilidade dada por Deus sobre as suas vidas. E uma das coisas que os pais têm responsabilidade em fazer é apresentar Deus aos filhos através do ensino da palavra. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6, que nos traz uma verdade muito interessante e na qual nós, pais, devemos observar com muita atenção. Capítulo 6, versículos 5 até o 7, diz o seguinte: veja bem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso é a palavra de Deus, através de Moisés, para os líderes de família, naquele momento em que eles estavam prestes a passar o Jordão para tomar posse da terra prometida. Então ele diz para os pais que amarás o Senhor teu Deus. Os pais precisam amar o Senhor, seu Deus. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então perceba, pai, perceba também você que é filho, o que as Escrituras estão dizendo para os pais. Primeiro, o pai precisa ser temente a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o mandamento de Deus para os pais. Em seguida, ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Por que que o pai, que a mãe, que os pais precisam ter a palavra de Deus no seu coração? Veja o que diz o versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, para que o pai possa apresentar Deus aos filhos através da palavra, é necessário que ele primeiro tema ao Senhor, seu Deus, e em seguida tenha as palavras de Deus, que será o instrumento para apresentar Deus aos filhos, que essas palavras estejam no seu coração. Porque é muito evidente que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ok? É responsabilidade dos pais também apresentar Deus aos filhos através do exemplo. E isso é muito evidente no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Nós temos uma declaração que deixa muito claro que esse dever dos pais. Veja o que diz. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Note, pai, ensina o menino no caminho. A Bíblia não está dizendo que nós temos que ensinar o menino o caminho, porque ensinar o caminho é colocar a mão sobre o ombro do filho, apontar para onde ele tem que ir, que seguir e deixar que ele vá sozinho. Mas ele não conhece o caminho e acidentes podem acontecer e ele não vai ter quem possa ajudá-lo, quem possa orientá-lo para que ele possa atingir o objetivo. Mas a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho. Isso significa que você não ensina o caminho e deixa que o menino ele vá só. Você ensina o caminho e vai com ele, para que você possa orientar, mostrar o que está certo, o que está errado, onde ele deve pisar, e assim o seu filho, mais adiante, se tornará autônomo, entre aspas, para poder alcançar os objetivos de Deus na sua vida. Os pais têm a responsabilidade de exercer autoridade de maneira equilibrada para não levar os filhos à ira. Isso está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 4. O pai deve saber exercer a autoridade sobre os filhos. Os pais não podem ser carrasco, aquele tipo de pais que está pronto para castigar os filhos pelos seus erros, mas nunca sentou com o filho, orientou conforme a palavra de Deus e parabenizou, deu uma palavra de incentivo para algo bom que o filho fez. A autoridade dos pais deve ser balanceada. Ele deve ter atitudes que louvem as boas atitudes do filho, a obediência, por exemplo, do filho, para que, quando ele precisar repreender, os seus filhos possam entender que aquela repreensão é para o bem deles e aquela repreensão vem de um pai amoroso, de um pai que cuida, de um pai que se preocupa com o bem-estar do seu filho. Dessa forma, os nossos filhos não estará sendo levado a estar sempre irado contra as atitudes do pai. O ponto 2 diz o seguinte: a conduta requerida dos filhos. Obediência e honra devida aos pais. É bom lembrar que esta obediência é no Senhor. O texto bíblico, em Efésios capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Essa expressão no Senhor é muito importante nesse versículo da Bíblia. A obediência do filho aos pais deve ser dentro daquilo que o Senhor espera. A obediência, ela é condicional. Se os pais excitam os filhos a fazerem o que é errado, os filhos estão acobertados, caso desobedeça
E fazendo isso, não estarão desonrando os pais. Repito, desobedecer aos pais naquilo que é errado não desonra o pai e a mãe. Porque a Bíblia está dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. Ou seja, os filhos são conclamados a obedecer o pai, enquanto o pai os orienta naquilo que é bom. Caso os pais, fugindo dos ensinamentos do Senhor, venha a incitar os filhos a fazerem o que é errado, os filhos estão totalmente acobertados caso escolha desobedecer. E mesmo desobedecendo, não estarão desonrando os seus pais. A gravidade da desobediência aos pais, acrescentemos, no Senhor. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 30. Romanos 1 e 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Neste texto, no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, Paulo está falando das más obras dos gentios, que têm atraído a ira de Deus sobre eles. E dentre essas obras está a atitude de ser desobediente ao pai e à mãe. Veja como é sério a desobediência aos pais. Ainda em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, está escrito o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Veja que nesse texto de Timóteo, Paulo está citando atitudes que se manifestariam em homens no final dos tempos, que mostraria a apostasia dos tais em relação a Deus. E entre essas atitudes está o fato de ser desobediente a pai e a mãe. No Antigo Testamento, se um filho fosse rebelde em relação ao seu pai e sua mãe, ele seria morto. Tudo isso revela a gravidade que existe em ser desobediente aos pais. Honrar ao pai e à mãe envolve cuidado. Veja o que diz Mateus capítulo 15, versículo 4 até o 6. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Jesus está aqui repreendendo aqueles religiosos porque eles estão dando mais valor à tradição criada por eles do que aos mandamentos de Deus, que são princípios. Pois o que eles ensinavam é que, se eu tenho algo com que posso ajudar o meu pai e a mãe que estão necessitados, mas eu tomo esse algo e dedico para o Senhor, ou quem sabe eu oferto no templo, eu estou isento de honrar ao meu pai e à minha mãe com aquilo que eu ofertei. Dessa forma, o Senhor disse que eles invalidam o mandamento de Deus com as tradições que eles criaram. Os mandamentos de Deus são princípios e não podem ser substituídos por tradição alguma. Honrar pai e mãe é um princípio que os filhos devem colocar acima de todas as coisas. O tópico 3 do terceiro ponto diz o seguinte: o mandamento com promessa. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 2. Êxodo capítulo 20, versículo 2, 12, melhor dizendo, diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Note que esse mandamento faz parte do decálogo, dos 10 mandamentos. E todos nós sabemos que os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés
para o povo de Israel, ele também é a base da doutrina do cristianismo. Aqueles mandamentos não deixaram de existir. Assim como não matarás continua sendo um princípio para o dia de hoje, honrar pai e mãe também é um princípio. Faz parte dos 10 mandamentos, do Decálogo. Repito, que é a base de toda a lei de Deus. E este mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Promessa de bênçãos materiais e também espirituais. Todo filho que quer ser bem-sucedido na sua vida material e espiritual tem que colocar como princípio de vida o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Pois ele é um mandamento com promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que essa lição seja uma bênção em nome de Jesus, e até a próxima lição, se Deus quiser.